Coisa de uma intensa sensualidade que a Inquisição nunca deixaria publicar, nunca deixaria. Mas ali, realmente fizeram o frete ao cardeal e o livro saiu. A obra teve certamente algum impacto quando foi publicada. Em 1580, apenas 8 anos depois, já circulam em Espanha 2 traduções integrais dos Lusíadas. Milagrosamente, livres também da censura eclesiástica. No plano literário, os deuses parecem favorecer o poeta. A recepção em Espanha foi estrondosa e Camões teve grande influência em toda a literatura castelhana. É bem conhecida a referência de Miguel Cervantes ao famoso Camões no seu Dom Quixote de La Mancha. E em Portugal? Bom, é preciso compreender que o maior sucesso editorial do século XVI é uma obra de Frei Heitor Pinto chamada Imagem da Vida Cristã. É um guia prático para a condição humana e determina que a perfeição está ao alcance de quem deixa as coisas humanas pelas divinas e se entrega a Deus em holocausto e perpétuo sacrifício. Estamos muito longe da Ilha dos Amores. Camões está, porém, muito próximo do ideal cristão de entrega a esse perpétuo sacrifício. Nos últimos anos de vida, está fisicamente debilitado e outra vez em apertos financeiros. O rei atribui-lhe uma renda anual de 15 mil reis. A pensão que ele recebeu não tem nada a ver com a obra literária. É uma pensão pelo serviço militar. João de Barros, por exemplo, recebia uma pensão anual de 200 mil reis. O valor pago a Camões é metade do salário de um pedreiro ou de um carpinteiro. Mas ele, nos últimos anos de vida, não passou fome, porque ele era profissionalmente autor de versos. Ele fez versos para muita gente. A gente conhece pelas anedotas o Duque de Aveiro, o Senhor de Cascais, toda a gente lhe pagou com géneros, com versos que ele fazia por encomenda. Ao mesmo tempo, Portugal vive a pior crise política da sua história. Em 1578, Dom Sebastião morre vítima da própria insensatez na Batalha de Alcácer Quibir. Não tem descendentes. O cardeal Dom Henrique assume mais uma vez o trono, mas é velho e não assume descendência. É apenas uma questão de tempo até que a coroa passe para as mãos do legítimo herdeiro, Filipe II, rei de Castela. Em 1580, na morte do cardeal, a unificação dos tronos da península cumpre enfim um velho sonho de Castela e de alguns portugueses. Luís Vaz de Camões morre a 10 de junho do mesmo ano. Morro com a pátria é a frase mítica que lhe é atribuída. Não há muitos dados sobre a sua morte, mas alguns historiadores afirmam que o corpo terá sido lançado em vala comum e que é impossível saber se os despojos do seu túmulo oficial são realmente os seus. O poeta não chega a assistir à chegada a Lisboa de Filipe II, já Filipe I de Portugal. Consta, no entanto, que este terá perguntado por Camões, o príncipe dos poetas. Sabe então que morreu e mostra sincero lamento. A troco dos descansos que esperava, das capelas de louro que me honrassem, trabalhos nunca ousados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Camões não foi um homem feliz, no sentido convencional ou no sentido burguês do termo. Foi uma alma torturada, sem dúvida nenhuma. Podemos dizer que o Camões é já um poeta do desconcerto do mundo e que se considera ele próprio uma vítima principal desse desconcerto do mundo. Talvez os poetas portugueses tenham uma maior apetência para transpor para o papel aquilo que nós identificamos muito como sendo o modus vivendi dos portugueses, que é sempre um pouco mais nostálgico e intimista, um pouco mais saudosista do que é o habitual noutros povos ou noutra poesia mundial, a nível mundial. Perdigão, que pensamento subiu em alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento, não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha, não há mal que lhe não venha, Perdigão perdeu a pena.
A maior herança de Camões foi a modernização da língua portuguesa, agora capaz de rivalizar na forma e no conteúdo com os grandes idiomas do mundo. Ao mesmo tempo, resgatou para si próprio a imortalidade que propôs inicialmente para Vasco da Gama e para o povo português. Os Lusíadas são na própria gênese um projeto colossal. As condições em que Camões escreveu a obra são por si só uma epopeia literária sem equivalente. Não é apenas uma Bíblia da pátria. Os Lusíadas não são de modo nenhum apenas um exercício de historiografia em verso. São muito mais do que isso. E o Camões consegue fazer esse percurso literário extraordinário. Ele vem do século XV ao século XVII, na forma, porque de facto era um gênio. Bom, a minha geração tinha quase que sempre contato com Camões na escola. Isso começava muito cedo, né? E inevitavelmente nós éramos apresentados aos Lusíadas, né? Que era um poema que causava uma funda impressão, né? Ainda que nós tivéssemos crianças, né? Dificuldade com o vocabulário, né? Mas aquele ritmo, né? A força das palavras produzia um efeito, um verdadeiro encantamento, né? E também esse apelo, essa evocação do espírito aventureiro dos portugueses, para nós tinha um efeito emocional muito grande. Então era hábito, né, nas escolas da cidade onde eu estudei, Porto Alegre, apresentar muito precocemente os Lusíadas de Camões aos estudantes. Quando nós falamos da língua portuguesa, muitas vezes apelidamos de língua de Camões. Todo mundo sabe o que é a língua de Camões. E os jovens, sobretudo, ainda hoje, gostam dos poemas de Camões, sobretudo quando se fala de amor. Quando eles querem começar a escrever as primeiras cartinhas, enfim, aqueles primeiros ensaios de paixão, o Luís de Camões é um grande recurso, é verdade. 威武的船队，强悍的勇士，驶离卢基塔尼亚西部海岸，越过自古茫无人迹的海洋，甚至跨越塔普罗瓦纳海角，经历千难万险、无穷战争，超出人力所能承受的极限。 在那荒僻遥远的异域之邦，将灿烂辉煌的新帝国拓建。Os Lusíadas permanece afinal no topo das nossas criações artísticas. Ultrapassa em larga medida os limites da própria literatura. Mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado.